Brandemburgo, que é um dos principais pontos turísticos, cartões postais de Berlim, para comemorar. Traz para a gente em detalhes o que passa a vigorar na Alemanha a partir de agora. Exatamente, Carol. Então, esse grupo de pessoas se reuniu no Portão de Brandemburgo, que é um dos pontos mais turísticos de Berlim, para comemorar, então, que a partir do dia 1º de abril, a partir de hoje, mas exatamente a partir da meia-noite de hoje, então, o uso recreativo da droga está legalizado. Então, trazendo alguns aspectos dessa lei que foi aprovada na Alemanha. Então, agora, fumar maconha é legal para maiores de 18 anos no país. Os adultos vão poder carregar até 25 gramas de cannabis seca e eles podem cultivar até 3 plantas de maconha em casa. Com isso, a Alemanha se torna o maior país da União Europeia, dos 27 países do bloco, a ter as regras mais liberais para maconha dentro do bloco europeu, e também se junta a Malta e Luxemburgo, que também liberaram o uso recreativo da droga em 2021 e 2023. Essas novas leis também geraram, claro, um intenso debate dentro da Alemanha. Então, o governo defende que a descriminalização vai ajudar a reduzir o mercado ilegal e também a propagação de cannabis entre os jovens, a propagação de cannabis contaminada, mas, por outro lado, os críticos, inclusive especialistas, dizem que, como o acesso vai ser facilitado, isso pode gerar um aumento do consumo da droga, principalmente entre os jovens, e eles também esperam ver um aumento do uso da droga de forma geral inicialmente. Essa nova lei também tem algumas proteções para os jovens. Então, vai ser proibido fumar maconha dentro de numa distância de 100 metros de escolas, jardins de infância, playgrounds e centros esportivos. E o ministro da Saúde alemão já disse que eles vão fazer algumas campanhas para educar os jovens sobre os riscos à saúde e também para impulsionar programas de prevenção. O ministro da Saúde também disse que essa restrição de consumo perto de locais onde existem crianças, locais como centros esportivos e escolas, acontece porque a maconha é prejudicial para o cérebro ainda em crescimento, e ele disse o seguinte, que ninguém deve interpretar mal a lei, que o consumo de cannabis está sendo legalizado, mas isso não significa que não seja algo perigoso. Aí algumas pesquisas falam sobre o consumo de drogas no país. Algumas pesquisas estimam que 4,5 milhões de alemães, de uma população de 83 milhões, ou seja, cerca de 5,5% dos alemães consomem a droga, e aí tem um dado preocupante que mostra que 8,8% dos adultos consumiram a droga nos últimos 12 meses, e entre as pessoas de 12 a 17 anos, ou seja, entre as crianças, esse número subiu para quase 10%, por isso que há essa preocupação com o uso de cannabis entre os jovens no país. Vai ter também um segundo passo dessa lei, a partir de 1º de julho, os consumidores vão poder comprar a cannabis em clubes de maconha, chamados clubes de cannabis, que são clubes que vão poder ter 500 membros, todos eles adultos, e que aí vão poder comercializar a cannabis. Também vale lembrar que essa medida torna a Alemanha o 9º país a legalizar o uso recreativo da droga, que também é legal em alguns estados dos Estados Unidos, também na Austrália, e tem um número ainda maior de países que permitem o uso médico da cannabis como analgésico. Eu queria só trazer uma curiosidade para falar como que acontece aqui também na França. Vocês devem estar vendo, Carol, que eu estou em frente a uma loja de CBD, porque aqui na França a legislação é um pouco diferente. Então, desde 30 de dezembro de 2022, aqui na França, é totalmente legal a venda de CBD. Então, lojas como essa que vocês estão vendo aqui à minha esquerda, e também várias outras do país, podem comercializar o CBD, que é um tipo de canabinoide, mas que é diferente do THC, ele não tem efeitos psicoativos. Então, para quem não conhece, né, como que funciona a maconha, é a planta, e o THC e o canabidiol são substâncias da planta. Então, o CBD ele não produz efeitos alucinógenos, e estudos em humanas já revelaram que ele reduz a ansiedade, por exemplo. Então, o uso do CBD aqui na França é permitido. Então, quem passeia aqui, por exemplo, por Paris, encontra várias lojas como essa aqui. Volto com você, Carol.